Exame clínico psicológico. Você já ouviu falar dessa técnica de investigação adotada por psicólogos e psicólogas? Pois é, o exame clínico psicológico é uma das técnicas fundamentais para levantamento de informações em processos de avaliação psicológica e investigação psicológica adotada por psicólogos e por psicólogas. Na prática, o exame clínico psicológico, além de ajudar no processo de investigação, ele também é fundamental para levantamento de indicadores psicológicos para a própria aplicação dos testes psicológicos. Pois dependendo do resultado de um exame clínico que você faz antes de uma aplicação do teste naquela sessão, pode ser que naquele momento não seja adequada a aplicação daquele instrumento. Então, o exame clínico psicológico, ele vai ajudar o psicólogo e a psicóloga a fazer um levantamento de informações das condições psicológicas, psíquicas e emocionais dos nossos clientes, dos nossos pacientes, vai ajudar no planejamento e levantamento de hipóteses dos processos psicológicos e até mesmo em intervenções para o manejo terapêutico. Mas vamos conhecer um pouco melhor o que seria esse exame clínico psicológico que eu estou trazendo aqui para você. O exame clínico psicológico é um procedimento de investigação das condições psíquicas, atenção, memória, inteligência, percepção, das funções neuropsicológicas e das funções emocionais e psicológicas dos nossos pacientes e clientes. Para a realização de um processo de exame clínico psicológico, nós utilizamos de diversos métodos e técnicas, mas aqui eu resumi para você quais são os principais empregos de técnicas para levantamento de informações de um exame clínico psicológico dos nossos clientes. O primeiro deles, com certeza um dos mais empregados, são as observações, que a nossa resolução 31 de 2022 do Conselho Federal de Avaliação Psicológica, na resolução de avaliação, chama de protocolos de observação do comportamento. Essas observações elas podem ser diretas, ou seja, a psicóloga e o psicólogo observando diretamente conduta, o comportamento, as condições psicológicas do paciente, do cliente, dos seus pacientes e de seus clientes, ou das pessoas avaliadas, ou pode ser indireta. Essas observações podem ser feitas por terceiros e trazidos para o profissional de psicologia, através de questionários, através de instrumentos objetivos, ou através de relatos. Muito comum, tenho certeza que você já trabalha com crianças, que você levante muitas informações do comportamento das crianças por relatos dos responsáveis, dos professores, e isso não deixa de ser uma forma de você observar o comportamento da criança que você está atendendo no ambiente fora o contexto do consultório, porque muitos comportamentos, cá aqui entre nós, só vão surgir ou são reforçados no ambiente externo. Outra forma de emprego para levantamento ou aplicação do exame clínico psicológico são através das entrevistas. E aí, entrevistas no plural. Porque vai desde as entrevistas de anamnese, as entrevistas iniciais, as entrevistas de pré, até mesmo as entrevistas de pós-testagens. Nessas entrevistas, o exame clínico psicológico ele pode ser utilizado como um roteiro mais estruturado ou como uma técnica também de exploração com questões e de observações de uma entrevista mais geral. Tenho certeza que você, talvez, indiretamente já aplicou exames clínicos psicológicos sem perceber. Quando você está fazendo um atendimento e você está observando, além do conteúdo trazido na fala pelo seu cliente e seu paciente, como ele se comporta, o estado emocional dele, se ele olha você nos olhos, se ele está sendo cooperativo, se ele demonstra certa ansiedade em relação a determinados temas, se ele está demonstrando dificuldade de compreensão, isso já é um processo de uma avaliação de um exame clínico psicológico do teu paciente, do teu cliente. E, como dito, a terceira grande forma de explorar o exame clínico psicológico é através de instrumentos. Instrumentos que são testes psicológicos, mas também instrumentos que não são testes privativos de profissionais de psicologia. Entre exemplos de testes psicológicos, a gente pode levantar indicadores que vão ajudar a avaliação do exame clínico
do nosso paciente, através de testes, por exemplo, de habilidades cognitivas, de memória, de inteligência, através de testes, inclusive projetivos expressivos, baseado no que o paciente traz, nos relatos, a gente vai observando como ele se comporta, como ele está, mas existem instrumentais que focam mais especificamente nas condições psíquicas e o exame clínico do nosso paciente. Exemplo, o instrumento não privativo BSI, Breve Inventário de Sintomas. Outro exemplo, esse com certeza, o instrumento de rastreio de saúde mental mais utilizado no mundo. Aqui no nosso canal nós temos alguns vídeos falando sobre ele. É o Mini-Mental, ou Mini-Exame Mental. Quando nas entrevistas iniciais você já levanta indicadores de possíveis déficits cognitivos, de alterações psíquicas do paciente, uma boa dica também é o teste de rastreio de saúde mental, o instrumento MoCA. Não é um teste psicológico, mas é um instrumento utilizado no mundo todo. Nós temos o MoCA. Outro indicador interessante é o teste Neupsilin, breve avaliação neuropsicológica, que é privativo de profissionais de psicologia e de fonoaudiólogos. É um instrumento que eu não recomendo para você aplicar para todos os clientes e pacientes. Mas quando você, nas entrevistas iniciais, já levanta indicadores que há alterações de déficits cognitivos, é interessante sim fazer uma avaliação das capacidades, das habilidades cognitivas, psíquicas e mentais dos nossos pacientes e dos nossos clientes. Mas quais são os principais conteúdos que nós abordamos ou que devemos investigar no exame clínico psicológico? Aqui podemos destacar que entre os principais conteúdos psicológicos observados no exame clínico psicológico está o próprio exame psíquico do paciente. A capacidade mental dele, de atenção, de estar concentrado, de entender o que você está falando, se há alterações, né, das suas condições psicológicas. No exame clínico psicológico, nós precisamos focar comportamento e a observação da descrição física do paciente, como por exemplo, se ele está, como ele está vestido, questões de higiene pessoal, questões de nutrição e desnutrição, o peso, o sobrepeso do paciente, como ele se comporta no próprio atendimento, o relato, como é a fala dele é congruente, tudo isso dentro desse exame psíquico e da observação da descrição física. A observação e investigação de conteúdos específicos, fundamental no exame clínico psicológico, inclusive são temas abordados nos roteiros de exame mental, né, mais específico ou estruturado. Condições emotivas do nosso paciente, do nosso cliente, as condições de pensamento, alteração ou não de pensamento, as questões sensoperceptivas, praxis da construção, alterações da memória, alterações da atenção, relação em avaliação da orientação alopsíquica e autopsíquica, ou seja, a orientação espacial, tempo-espacial, a orientação em relação ao seu próprio histórico, sua vida, de quem ele é, alterações da sensopercepção, como, por exemplo, alterações da sensopercepção primária, como a acuidade visual, auditiva, sensoperceptiva de tato, as alterações sensoperceptivas secundárias, estado psicológico, como a presença de alucinações, de ilusões, presença de delírios, a avaliação de indicadores gerais de saúde da capacidade mental e, inclusive, a necessidade ou não, no exame clínico psicológico, de encaminhar para profissionais de outras áreas para uma avaliação mais específica. Aqui um breve resumo dos principais conteúdos que nós avaliamos no exame clínico psicológico. Dentro do exame psíquico vai entrar a questão de memória, inteligência, vai entrar as questões da personalidade, vai entrar a presença ou não de indicadores de transtornos psicológicos. O exame clínico psicológico, ele com certeza, ele traz muito insumo, muitos elementos para o psicólogo e a psicóloga, não só entrar em contato com as informações pertinentes, né, importantes aí do atendimento clínico, da avaliação clínica, mas para o próprio planejamento e a escolha de instrumentais psicológicos. E para fechar o nosso programa, eu trouxe aqui algumas dicas do que nós podemos observar durante as entrevistas. Só lembrete, o exame clínico ele não é só fundamentado nas informações que o psicólogo e a psicóloga observa durante a entrevista. Nós podemos fazer heteroaplicações, nós podemos colher informações com terceiros. Mas para fechar o nosso vídeo, eu queria trazer para vocês aqui principais características que nós podemos observar durante o atendimento. A descrição física do paciente, altura, peso, sobrepeso, baixo peso para a altura dele, questão da vestimenta, como ele se comporta,
como ele se relaciona, ele olha você nos olhos, ele observa o ambiente, demonstra segurança, demonstra uma grande introversão, um grande recuo, uma grande sensação de insegurança, como é o comportamento dele durante o atendimento. Estado de consciência e níveis de alerta. Aqui, principalmente, a gente aplica para casos de demandas suspeitas de alterações neurocognitivas, de alterações fruto, inclusive, de doenças ou de acidentes relacionados a doenças, né, que tragam alterações da percepção da consciência. 90% dos nossos clientes, o estado de consciência e de alerta estão ok, pelo menos dentro do ambiente clínico tradicional. Estados emocionais, um foco muito importante dentro de um exame clínico. Estado do humor, alterações, presença de quais são os sentimentos, como o paciente, o cliente vivencia os seus estados emocionais, quais são os principais estados emocionais presentes atualmente. Senso-percepção, como eu já disse, desde o ponto de vista primário, né, relacionado ao ambiente externo. Muitas queixas que chegam nos nossos consultórios, muitas vezes, não é por problemas psicológicos, mas por problemas relacionados a alterações físicas, idade visual, problemas inclusive relacionados à desnutrição, entre outras situações. O comportamento motriz do nosso cliente, do nosso paciente no próprio atendimento, a agitação psicomotora, tremor de perna, o paciente não consegue ficar parado, sinais de ansiedade, o paciente tem um comportamento de lentificação psicomotora, tudo isso vai ser importante no processo de avaliação do exame clínico do paciente. As condutas sociais do paciente trazidas por terceiros, mas dentro do ambiente do consultório, as condutas sociais e o comportamento durante a consulta, elas estão juntas, né? Como é o relato dele de condutas sociais, como ele se comporta com os demais, tipo de relações que ele mantém, e a conduta do comportamento dele com o próprio psicólogo, a psicóloga, ou com terceiros também que estejam na sessão, que estejam no atendimento. Cooperação, comunicação, comportamentos de sedução, comportamentos opositores, tudo isso dentro do ambiente da sessão deve ser avaliado. Uma observação, eu não vou estar necessariamente registrando tudo isso, né, na hora que eu estou fazendo os atendimentos. Eu posso estar fazendo a aplicação da minha entrevista, a aplicação do teste psicológico, eu posso aplicar um instrumento de rastreio, né, de exame clínico psicológico, mas eu posso também levantar esses pontos, fazer pequenos registros durante os atendimentos. Ao final, né, da sessão, quando o cliente sair, é muito importante que você tire um momento para fazer um levantamento. Como é que o paciente se comportou, qual foi a aparência da descrição física dele, como ele se relacionou com você, tipos de comportamentos. É muito importante utilizar isso. Nós temos alguns modelos, inclusive de exploração clínica, que ao final do instrumento, após a saída do paciente ou do cliente, a gente assinala como o psicólogo percebeu a participação do paciente naquela sessão. Isso é muito importante para fundamentar um exame clínico psicológico. Bem, aqui foi uma aula rápida sobre exame clínico psicológico. Quer aprender mais sobre exame clínico psicológico? Quer conhecer os instrumentos que nós trouxemos aqui, Minimento, o teste MOCA, quer conhecer o teste Neopsilin, quer conhecer dicas e roteiros de avaliação psicológica estruturado para o processo clínico? Então você precisa conhecer a nossa formação online em avaliação psicológica clínica. Formação voltada para psicólogos e psicólogas, com muito conteúdo, roteiros de avaliação, dicas instrumentais, com orientações sobre práticas da avaliação dentro do contexto clínico. Isso mesmo, a nossa formação bem completa aí para você. Se você quer mais informações sobre a nossa formação em avaliação psicológica, vou deixar na descrição desse vídeo o link do site de divulgação da nossa formação. Lá você também tem acesso ao WhatsApp da nossa equipe, para você tirar suas dúvidas, e saiba que você, trabalhando com uma avaliação psicológica no contexto clínico, você pode diversificar, ampliar os seus serviços, além, é claro, de trazer maior cientificidade, fundamentação e segurança para as suas intervenções na clínica. Nos vemos no próximo vídeo com mais dicas e orientações aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Grande abraço. Tchau, tchau.